Totalmente vendendo. A Petrobras vai ser vendida. O diagnóstico, por mim, todas. É muito interessante isso, porque o Bolsonaro era associado ao seguinte: não será vendida nenhuma. Ele é uma posição estatizante, etc, etc. Bom, agora vai ter uma resultante interessante, que para mim são todas. Então, se não tem nenhuma e tem todas, deve ter algo aí no meio. E a gente conversa com muita franqueza sobre isso, com uma brutal franqueza sobre isso. Nos valores, eu pedi a 2 grupos para fazer o cálculo para mim. Então, o que acontece? Eu não vou mencionar os grupos aqui, mas são grupos super estabelecidos. Um é um grande grupo internacional e o outro é um grande grupo brasileiro. Um me deu a estimativa entre 500 e 700 bilhões, entre 500 e 700 bilhões, ou seja, valor médio 600, e o outro me deu entre 700 e 900, valor médio de 800. Para essas 5, só para a Petrobras? Para a participação do governo em todas as estatais. Porque isso aí... Em todas as estatais. Essas são possivelmente as mais valiosas. As mais valiosas. A participação do governo em todas as estatais. Estão juntando tudo da 500... Todo mundo, Caixa, Banco do Brasil, pega todo mundo e calcula quanto tem de valor econômico lá. Entendi. O valor esperado de um grupo era em torno de 800, no outro era entre 500 e 700, era 600, a média era 700. Então eu falei, tem 700 de privatizações, programa de privatizações. Naturalmente não serão 700. E aí é que eu arrisquei um pouco para cima, porque eu falei o seguinte: se eu vender tudo hoje, são até 500, porque vai cair preço, vai cair isso tudo. Mas se você estiver dentro de um regime onde você está sinalizando que vai ter um regime liberal-democrata, você vai reduzir impostos, você vai passar o filme ao contrário. Subir os impostos 30 anos, agora vão baixar 4 ou 8. Os gastos do governo subiram descontroladamente 30 anos. Vamos controlar os gastos. Você não precisa nem cortar muito, é não deixar crescer. Então vamos adiante. Eu vou chegar no valor. Não, você já falou que vai mais do que isso 700 até. a 800. Isso aí é o valor total, Isso né? no tempo, os 700, se você vender isso ao longo de 3, 4, 5 anos, você vai vender mais ou menos a 1 trilhão. Mais ou menos a 1 trilhão. Se fosse vender tudo, eu tenho que fazer a conta primeiro, levando para o extremo. Então, esse 1 trilhão inicial vem disso. O meu cálculo inicial não era nem esse, era 700, 800 mesmo, ficava conservador com isso. Só que tem um outro item interessante, chama-se... Imóveis. 700 mil imóveis, que vão desde o Ministério da Fazenda, aqui no Rio de Janeiro, que o Ministério já está há muito tempo lá em Brasília, mas tem um prédio maravilhoso aqui, até aquele que dissolveu lá em São Paulo. Seguramente aquele prédio que dissolveu lá em São Paulo é da União. Aquilo ali devia valer uns 100 milhões, a uma taxa média de 10% de custo-oportunidade, nos últimos 5, 6 anos aí. Aquilo significa 10 milhões por ano. Está todo mundo doido para fazer pergunta aqui, Paulo Guedes. Peraí, deixa eu só terminar. Com 10% ao ano, você já tinha arrumado casa para todo mundo. Então você fica com um ativo derretendo na sua mão até cair. Se você pegar o valor 1 milhão, que é um valor baixo para 700 mil imóveis, dá outros 700, 800 bilhões. Se você tem 700, 800 bilhões de imóveis, 700, 800 bilhões de empresas estatais, você somando isso, você já chegou a 1,5 trilhão. Esse era o meu cálculo original. Naturalmente, o programa começa a circular, passa na mão de um, do outro, aí, não, mas pode ser mais, vai vender um pouco mais para frente. E tem um item também que não está aí, que são as concessões. Tem muitas concessões que são renovadas no Brasil na base da influência política. Na base da influência política, você ganha um negócio de 30 anos por dinheiro nenhum. Agora, se você realmente for cobrar das concessões o que você pode cobrar, tem mais uns 400 a 500 ali. Então, esse número de 2 trilhões é mais ou menos isso. O mais importante é a direção inequívoca. Nós precisamos completar uma transição. Existia um Estado máquina, robesiano, que vinha de uma ordem política fechada. E agora nós queremos um Estado, vontade do povo, russoniano. É um Estado de Rousseau. A vontade do povo é saúde, educação, saneamento, segurança pública. Essa transformação tem que ser terminada. Paulo Guedes, o Bolsonaro concorda com a privatização de todas as estatais? Eu disse que ele não concordava no início. Vocês mesmos sabem e diziam que ele era estatizante, ele era estatista, postura, votos, etc. Ele me parece pragmático. Quando a gente conversou sobre isso, eu falo, olha, eu só posso te ajudar se nós chegarmos à conclusão a respeito da missão. A missão é o seguinte: existe uma ordem politicamente aberta. São 30 anos de democracia, eleições a cada 2 anos, legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente.
saúde, saneamento, educação. Esse dinheiro tem que vir. E nós estamos numa transição inacabada do antigo regime para o novo regime. Por que a transição está inacabada? Porque o poder ainda está no governo federal e ainda tem muita estatal, muito imóvel, muita riqueza empossada. Isso tem que ser descentralizado para estados e municípios. Perfeito. Júlia. O Estado brasileiro tem que ser feito de baixo para cima. É uma federação. E nós estamos de cabeça para baixo. Tá certo. Tem dinheiro para fazer estádio de futebol, tem dinheiro para fazer, para dar para empresário. Paulo, vamos Pera continuar um nesse pouquinho. assunto Vamos sobre lá. as privatizações. Eu queria entender um pouquinho mais a questão dos prazos, né? Quando a gente fala de Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, a gente depende do Congresso, né? A gente viu que a Eletrobras está enrolada há mais de um ano lá. Ainda tem a questão da modelagem econômica, que toma tempo. Do sistema Telebrás foi mais de um ano. Tem os editais que passam pelo TCU, quer dizer, tem toda uma programação ali que vai para mais de ano. Você falou em 5, 6 anos. Então, a coisa que você está pensando para além do mandato, de um eventual mandato do Bolsonaro. E outra questão que eu queria também falar, entender, na verdade, quando você fala sobre esse 1 trilhão, está levando em consideração estatais que não são do governo federal, que são dos estados? Porque muitos especialistas com quem a gente conversou falaram que para chegar nesse número, tem no pacote estatais dos estados. Tem um pacote, eu tenho chamado muita atenção da necessidade do Pacto Federativo, que o problema da Previdência está em todos os estados, inclusive em municípios maiores. O problema das estatais empossadas, as que não investem, nem deixam ninguém investir. Né? Por exemplo, você vai para uma distribuidora da Eletrobras, daqui a pouco vai faltar água, vai faltar luz no Maranhão, vai faltar luz no Amazonas, vai faltar em Rondônia. Elas estão depauperadas, não têm capacidade de investimento. É o esgotamento de um modelo. Esse modelo já se esgotou há 10, 15, 20 anos. Só que a classe política se aboletou, aparelhou e não sai de cima. E está atrasando o desenvolvimento do Brasil, porque eles não investem, não têm capacidade de investimento e, ao mesmo tempo, é um monopólio público. O privado não consegue entrar. Então, esse troço está atravancado. Então, evidentemente, está lá. Quando você fala assim, mas são 4 anos, 5 anos, vai além do governo ou não, o que eu acho mais importante, e eu nunca tive ilusão quanto a isso, quer dizer, as diretrizes têm que ser muito claras. Então, é o seguinte, uma ordem politicamente aberta, ela exige recursos para saúde, educação. O regime militar investiu em infraestrutura física, máquinas, equipamentos industriais, infraestrutura, equipamentos. A ordem democrática exigiu justamente o investimento em capital humano, saúde, educação, saneamento. É muito claro isso. Então é evidente que o governo, máquina, robesiano, de poder central, dirigista, tem que se transformar. E essa transformação é exatamente essa descentralização de poderes e recursos. Nenhum presidente pode ter tanto poder. Senão, daqui a pouco, vocês vão estranhar que tem um Putin aqui, vocês vão estranhar que tem um Erdogan. Ora, a transição está incompleta. Essa transição tem que ser feita. Você tem que descentralizar poderes e recursos. Valdo. Um presidente, um governador de Minas Gerais, é como se fosse um Macron, é o presidente da França. O governador de São Paulo, seja o Scaff, seja o Dória, é como se fosse o primeiro-ministro da Alemanha. Ele precisa de recursos. É ele que vai atacar saneamento, saúde, educação. É ele que tem que resolver nós esse problema. temos uma questão emergencial. Agora, o dinheiro não chega lá. Eu tenho que responder a pergunta dela ainda, que é o seguinte. Ela falou, então essa privatização vai levar muitos anos, como é que é? Eu me recuso a ficar prisioneiro da Caixa. Eu não sou um prisioneiro cognitivo da social-democracia que diz é tudo difícil. Se vocês virem a primeira página do Globo, de quando logo o Fernando Henrique entrou, eu falei, acelerem a privatização. A privatizem acelerado. Está na primeira página do Globo. Aí vem assim, acho que era o Sérgio Mata na ocasião. Privatização acelerada é coisa de liberal. Nós somos social-democratas, nós vamos fazer no devido ritmo. Ora, a gestão patrimonial é um desastre. Se você entrega ativos para alguém, volta 2, 3, 4, 6 anos depois. Eu sei porque eu tinha feito a conta. Mas tem coisas legais, ela está falando de coisas legais, Paulo. Evidentemente são coisas legais. Você tem que Por cumprir exemplo, era requisitos. legal, um governo tem que saber o que ele pede legalmente para ser aprovado. Por exemplo, houve governo que legalmente congelou a poupança dos brasileiros inteiros. Houve governo que legalmente caçou boi no pasto, legalmente congelou preço em supermercado, fizeram planos bolivarianos. Mas você está devendo a resposta para ela. Fizeram planos E já está ele querendo fazer pergunta. Eu vou chegar lá. Fizeram planos bolivarianos com respaldo legal. Prender boi no pasto com helicóptero.
Mas isso foi há muito tempo, olha. O iFood em São Paulo, porque sobrou o preço no Guaraná. Foi tudo legalmente com apoio da mídia. A mídia toda apoiou o plano. Mas Então, eu vamos digo mudar o de seguinte, será que hoje a mídia já entende que dar apoio legal a um programa de privatização seria bom? Eu acho que o Congresso aprova. Por isso que eu falo sempre de uma aliança de centro-direita, de liberais democratas. Nós não somos prisioneiros da Caixa, desculpe. Quer dizer, esse negócio de falar assim, olha, mas até você convencer, não tem que convencer. Se os liberais democratas estiverem no governo, eles vão aprovar um plano de privatização.